Conheça agora o forte testemunho de Thalita Tavares. Assista e se surpreenda ainda mais com o mundo espiritual. Quando a minha mãe estava me gestando, a tia dela, que era uma pessoa muito próxima a ela, muito boa pessoa, ela era mãe de santo. E ela falou para minha mãe assim: me dá ela para criar. E a minha mãe falou assim: não, não vou dar, é minha filha. Não, me dá, você já tem 3. O que que tem que você me dá? Eu não tenho nenhuma. E no mundo espiritual, as consagrações, elas acontecem de maneiras muito sutis. E a gente não percebe que pode acontecer, né? Assim, só de uma palavra, só de um toque. Mas isso existe. E eu sempre cresci assim, meio diferente. Eu não entendia o que era e eu sempre me sentia à parte de tudo. Então, com entre 9 e 10 anos, eu comecei a ver coisas. Então, eu senti uma pontada muito forte na minha coluna. E toda vez que eu sentia essa pontada na minha coluna, eu sabia que eu ia ter algum sonho, alguma presença. E eu já dormia assim, ai meu Deus, socorro. E muitas vezes eu acordava com alguém me abraçando forte e falando assim: você é minha. E eu acordava desesperada, gritando, e falava para minha mãe, reza, né? Porque, assim, é uma coisa, assim, que Sim, sua mãe não era não era, evangélica. não tinha, Não tinha religião. não tinha o que a gente tem, né? De vamos orar, então, vamos repreender. Ora, reza um Pai Nosso. E eu fazia, né? Mas não adiantava. Na outra noite. Aí eu comecei a crescer, comecei a me envolver, né? Aquelas paixõezinhas de adolescente e tudo. E sempre tinha um bloqueio muito grande. Eu não entendia o motivo. Porque as pessoas falavam assim: nossa, ela é tão bonita. Por que que ela não consegue, né? Firmar com ninguém, e piadinhas, e isso e aquilo. E eu toda vez que eu ia me relacionar, eu escutava. Eu tinha sonhos e, assim, tinha prazos. Meus relacionamentos não duravam mais que 2 meses. E você sonhava? Eu sentia a presença. Eu sentia a presença falando assim: você é minha, você não vai ser de mais ninguém. E era, assim, era isso acontecer e semanas depois, o fim do relacionamento. Sem motivo. Você é uma ótima pessoa, isso e aquilo, Ele terminava. mas não dá mais. E eu desesperava, né? Porque aí eu vinha aquela voz e falava assim: ela tá certa? Eu não quero que ela esteja certa. Aí um abismo puxa outro abismo. Aí você vai se relacionando por desespero de não ficar sozinha. E, enfim, e nisso eu tive vários mini relacionamentos. Eu não era uma pessoa de querer ficar. Eu queria namorar, eu queria casar, eu queria ter alguém. Eu queria pertencer, mas eu não sabia como fazer isso. E aí eu fui pro espiritismo, kardecismo, eu frequentei desde os 5 anos de idade, até os 14. Aí, depois de uns 18, mais ou menos, eu comecei a frequentar a Umbanda. E eu achava lindo. Eu achava lindo, porque era Sua mãe não frequentava? de vez em quando. E seu pai? Não, meu pai não. Meu pai não. Aí eu achava lindo, porque era o sobrenatural, você via acontecer, né? Você via, você escutava, alguém sentava na sua frente para conversar com você e Você não tinha medo, nada? Nenhum, Natural pra você. nenhum. Falar assim: você se sentia bem? Não. Mas eu sentia que aquilo ali, eu pertencia àquilo ali. Na minha cabeça estava tudo certo, porque essa chamada, né, das entidades para eu ser mãe de santo vinha de muito tempo. Eu sempre fui apaixonada pelo ocultismo. E pelo sobrenatural, pelo poder que existe, né, em volta. E achando, né, a gente vive num mundo que tudo é relativo. Deus está em tudo, Deus é tudo. E aí
eu já frequentei todas as religiões, só não era cristã, porque eu não queria Cristo. Porque Cristo é exclusivo, né? Eu achava crente chato demais, porque eles eram exclusivos. Só o meu Deus salva. Falei, não, que Deus está em todos os lugares. Porque você não tinha liberdade como você não ia ter mais liberdade como você tinha liberdade ali. Você podia frequentar qualquer coisa, qualquer religião. Mas se fosse aceitar Aí- Jesus, aí as coisas mudam, Porque né? É tem. só Deus. Exatamente, porque Jesus é assim, ele te aceita como você está, mas ele não quer você como você está, Isso. né? Ele vai te transformar. Isso. Então, ele te aceita, mas ele é exclusivo. Você é minha e acabou. Isso. E daí, nesses relacionamentos, eu conheci uma pessoa que é uma pessoa boa, que não é uma pessoa má, mas que não era pra mim. Não era pra mim. E esse relacionamento, ele me causou muitos danos. Então, eu fiquei muito mais suscetível às entidades trabalharem em mim ali. Estava muito fácil, porque eu gostava muito e foi um término muito abrupto. Então, eu fiquei muito perdida. Ele terminou você? Ele terminou. Sim. Do mesmo jeito, Ah, tá. assim, olha, não é você, e terminou por mensagem. Aí que eu Ai, chorei horrores. Nossa. Aí, Deus. aí, isso foi em 2019. Sim, eu já estava morando sozinha. E um antigo relacionamento meu, um antigo namorado meu, me procurou nessa época. E eu falei assim, quem sabe, né? Mas eu falei, e ele falou assim, vamos conversar e tudo. E eu falei assim pra ele, vamos, vamos só conversar, porque eu não tô pronta pra me relacionar. Que tinha muito pouco tempo do fim. E aí ele falou assim, não, ok. E nós fomos em turma pra uma casa. E nessa casa, a gente bebendo, chegou um momento, eu falei assim, vou dormir. E eu fui dormir. Entrei no quarto, fechei a porta e fui dormir. Eu acordo com ele em cima de mim, Meu Deus. no ato mesmo. Sim. E eu falando, para, eu não quero, e ele até terminar. E eu fiquei tão assustada, e eu não sabia o que tinha acontecido, eu me sentia culpada, eu falava, com quem que eu vou conversar isso? Porque meu pai ainda era vivo, e eu não queria Sim. falar isso com meu pai, eu não queria expor, porque nesses casos é muito complicado, porque a gente se sente culpada. A gente se sente Mas muito por quê? culpada. Porque você bebeu muito É. e foi lá e ele Porque bebeu muito ali. todos nós estávamos bêbados. Aí chegaria no momento onde, se possível, uma denúncia, eu seria muito culpabilizada por várias pessoas, teria que passar aquele constrangimento todo, Sim. e eu não estava pronta, e eu não e eu nem conseguia falar que isso tinha sido um estupro. Sim, sim. As pessoas iam falar, não, mas bebeu, tá todo Você mundo. quis, você foi, você estava lá. Ali você falou não. Você não queria. Exatamente. Daí você falou baixo, eu não quero. Então, isso foi um No outro estupro. dia, eu falei, por que você fez isso? Eu falei que eu não queria, eu estava toda roxa. Meu Deus. E ele falou assim, larga de ser fresca, você queria sim. Olha só. Aí, e eu fui e me calei, eu aceitei aquilo, falei, não, realmente, eu que provoquei. Eu que provoquei. E eu fiquei com isso, né, remoendo, e esse meu ex-namorado, que eu gostava muito dele, eu tinha ele como um ponto de apoio. E eu contei o que tinha acontecido. E ele virou pra mim e falou assim, agora ninguém mais vai te querer. Porque você agora vai ser servir só para um depósito de, Meu Deus. enfim. E eu Um pior do escutei que o isso. outro. E eu escutei isso, eu fiquei muito mal. Porque uma das nossas brigas, ele falou assim,
Cala a boca, Thalita, você foi estuprada. Olha só. Aquilo pra mim, assim, eu fiquei gelada. Gelada, eu não. Meu Deus. Foi um livramento pra sua vida, né? Com certeza. Você não sabe o motivo que terminou, mas foi um livramento. Esse foi o motivo. Meu E Deus assim, do céu. Mas eram as pessoas que eu procurava, né? Porque quando você tem um buraco muito Sim, grande, sim. você não sabe com o que preencher, você vai tentando entulhar tudo que você encontra para tentar E você queria uma família, preencher. né? Você queria Eu algo queria, sério, né? eu queria família de margarina, procurando, enfim. Sim. Daí, nisso tudo acontecendo, depois que ele falou isso, eu comecei a querer buscar mais ainda um relacionamento. Porque agora eram mais pessoas que eu tinha que provar que eu poderia ter um. Eu sabia que quanto mais eu buscava um relacionamento, mais fundo eu ia também na religião. Porque alguém tinha que me completar. E foi aí que eu comecei a frequentar. Foi aí, inclusive, que tem um ponto muito importante que serve de alerta. Porque os demônios, eles são muito organizados. Eles são extremamente organizados. Por que que eu falo isso? Eu procurei uma pessoa para tirar cartas, porque eu queria saber quem era o meu orixá, por tudo. E essa pessoa tirou cartas para mim e falou: olha, seu orixá é tal, tal e tal, e você vai ter uma grande prosperidade na sua vida, você vai. E eu nem queria ouvir isso. Eu falei assim: e aí, eu vou encontrar alguém? Olha, você vai passar por uma batalha muito grande. Depois dessa batalha, você vai encontrar uma pessoa. Mas isso, a gente não tem datas para te dar. E era o que eu queria ouvir. Enfim, Você falou um ponto que é interessante, né? É tudo organizado. totalmente. Hierárquico, organizado. E Isso é porque ele age melhor, né? Quando uma pessoa é organizada, eles agem melhor. Yeah. Você já viu um crente desorganizado? Não sai nada não sai dali. nada. E assim, os demônios são anjos caídos, né? Eles têm a hierarquia do céu, né? Eles vieram do trono e Sim, caíram. sim, A hierarquia continua. sim. A hierarquia continua. Aí tudo é organizado, sai tudo melhor. Eles agem melhor. É assim. Exatamente. E é um comunicando com o outro. E aí eu fui e comecei a frequentar um centro e a mulher falou assim: você tem uma linhagem de mãe de santo, você tem esse orixá. E eles conversavam entre si, eram os mesmos. Essa pessoa primeira que tirou, ele falou que tirou pela cabala. A cabala é judaica. E ele falou que ele viu isso na cabala. Por isso que eu falo, todos esses misticismos que circundam, eles são extremamente organizados. Por quê? Para que não deixe mentir. Uhum. Isso é muito Sim. sério. Porque tem muita gente procurando numerologia, procura isso, procura aquilo. Sim. E acha que aquilo ali vai dar uma resposta, e realmente, gente, existem demônios que a gente fala que são familiares, né? Eles conversam entre si. É, né? Eles conversam entre si. Por isso que quando eu comecei no trabalho mesmo, que eu comecei a psicografar. Sim. E quando eu psicografava, saía a assinatura do meu pai, porque esse foi o primeiro contato. Como se meu pai tivesse pedindo, porque meu pai tinha falecido. Ah, tinha falecido. Meu sim. pai tivesse pedido ajuda, que pedindo oração. Porque, cortando aqui, nesse período onde eu fui estuprada, passaram meses, meu pai faleceu. Sim. E meu pai faleceu na Covid. Então, foi tudo tão assim, porque eu fui estuprada, meu pai faleceu na Covid, no comecinho da Covid a gente não enterrou meu pai.
A gente não teve enterro. Eu não podia chegar perto dos meus irmãos, nem da minha mãe. Cada Minha mãe, Covid, né? minha mãe tem uma doença pulmonar muito séria. Sim. E eu fui embora sozinha pro apartamento. E fiquei sozinha, Sozinha. Covid inteira, chorando 2 lutos. Meu Deus. Então, foi um buraco muito grande. Ali tava perfeito. Para o Tava inimigo perfeito. agir, né? Tava. E daí, nisso, né, nessa morte, aí eu comecei a psicografar. Eu falava coisas nas cartas que eu não sabia do meu pai. Eu falava coisas como se ele estivesse escrevendo Sim. de apelidos que ele usava com a minha mãe que eu não era nascida. Como eu saberia disso? O inimigo sabe Exatamente. viver, né? Tudo. Ele está ao nosso derredor, né? Isso. Desde sempre. Aí vai uma pessoa que não tem entendimento nenhum de Ela- nada, acredita. Acredita. E tá sensível a acreditar, né? Isso. E daí foi escalonando. Uhum. Porque eu senti que eu tava pertencendo a alguma coisa. Falei, agora encontrei. E aí foi escalonando para trabalhos, foi escalonando para manifestações. Você fazia trabalho Fazia. para outras pessoas. Fazia primeiro, né? Eles falaram para mim assim: a gente vai te preparar em 21 dias. Sim. E foram os 21 dias onde eu fui trabalhada em consagrações, em trabalhos. Então, eu fazia o trabalho e muitas vezes eu, incorporada, comia aquilo. Meu Deus. Por exemplo, trabalho com fígado cru, esse tipo de coisa. Tinha dias que eu, incorporada, eu bebia 2 garrafas de champanhe, fumava e saía sim. para dar aula sem cheiro. Meu Deus. Olha Sem só. cheiro nenhum. E daí foi escalonando em trabalhos, foi escalonando depois que eu não podia sair de casa. Era tudo regrado. Sim. O que eu comia, o que eu vestia, as cores das minhas roupas eram regradas. Muitas pessoas falam assim, no ocultismo você é promíscuo. Quem é cavalo, não pode. O seu corpo tem que estar limpo Para eles, né? para eles. Seu corpo tem que estar limpo, você não pode ter relação sexual, você não pode beber, você não pode usar nada, você não pode comer carne vermelha, que isso atrapalha Sim, ele a agir. manifestação. Sim. Você tem que ser um cavalo mesmo limpo para que ele use você da Deus. forma que quiser. E como eu estava muito aberta, ele usava da forma que ele queria. E eu não tinha força. Não E tinha. qual as formas que ele usou para... Você falou que você comia, né? Uhum. Ali já incorporada, é isso? Incorporada. E tinha o que mais que você fazia? Bebia também, Comia, né? bebia, dançava. Ali mesmo ou em casa? Ou no terreiro mesmo? Em casa. O terreiro, ela me dava instruções. Sim. Ela me dava instruções. Para fazer em casa. Sim. Foi ali que começou. Porque ela fazia mais a área de trabalhos mais sérios, né? Sim. Os demônios, as entidades, eles ficavam... E eu comecei a manifestar cada hora um demônio. Nossa. Então tinha falange de crianças, de pombagiras, de exus, de tudo. Você lembrava de tudo? Isso você... Algumas vezes sim. Algumas vezes sim. Eu lembro do começo, quando eu vi que era sério, eu lembro que eu fiz uma oração na sacada da minha casa, coloquei a oferenda Sim. e fui dormir. E quando eu fui dormir, eu acordei e eu fui andando e eu vi um homem muito bonito, só de calça jeans e com asas. E ele falava assim: você é minha. E eu lembrei da voz que eu escutava na infância. Sim.